Olá a todos e a todas da internet, eu sou o David e esse é mais um programa mais uma videoaula do programa de tutoria para disciplina de álgebra linear. Hoje enganchei. A gente vai fazer a questão 14 hoje, tá? Da lista 2, referente ao período de 2020/5, tá? Da disciplina de álgebra linear da UFJM Campo Janaúba. Importante falar que é o Campo Janaúba, tá? Tá bom. A questão 14 ela diz o seguinte: eu tenho um vetor U, tá? Esse é o nosso vetor U do R3 e ela quer que eu escrevo a relação desse vetor U nas seguintes bases. Ou seja, escrever esse vetor U nessas três bases aqui, ó. Base canônica, essa segunda que é na letra B e essa outra base da letra C, tá? Bem, primeiro vamos conversar um pouquinho como é que é uma mudança de base, né? Já adianto que é bastante importante dar uma certa atenção com mudança de base, porque ela é bem importante, principalmente na física, tá? Quem quiser ir para áreas que, né, for no curso da UFJM tem engenharia física, e quem quiser ir para engenharia física é bom prestar um pouco de atenção na mudança de base, porque ela é bastante importante. Às vezes você vai descrever um certo fenômeno físico e o referencial que você está trabalhando ele não é legal, suas contas ficam muito difíceis nesse referencial, então a gente faz uma mudança de referencial. E essa mudança de referencial nada mais é que uma mudança de base, do ponto de vista da álgebra linear. Praticamente é a mesma matemática, é a mesma formulação, só muda os nomes, né, de referencial para base, porque base é algo mais matemático, referencial é físico, né? Mas sem conversa, vou começar a explicar um pouquinho. Seguinte, ó, tem um vetor V, tá bom? Esse vetor V ele pertence a um espaço vetorial V grande. Só que esse espaço vetorial V eu posso descrever qualquer vetor dele em relação a alguma base, tá? E essa base, às vezes existem as mais variáveis formas distintas de descrever de base para descrever um espaço. Então, se eu escrevo V em relação a uma base, vamos chamar base beta, ela é composta por vetores U1, U2 até um enésimo vetor U, né? E vamos supor que exista outra base que seja um vetor W1, W2 até um enésimo vetor W, tá? Então, essas duas bases são bases de V, desse V grande aqui, ó. E com ela eu consigo escrever qualquer vetor Vzinho que pertence a V, tá? Como que eu escrevo um vetor em relação a uma base, né? Esse vetor, na verdade, vai ser uma combinação linear, né? Então, vamos supor que tem uma constante A1, tá? Eu vou escrever igual o Boldrini. Eu tenho um x1, que é o valor da coordenada do meu vetor, vezes o primeiro vetor de base, um x2 vezes o segundo vetor de base, tá? E isso vai se repetir até um xn vezes o enésimo vetor da base, tá? Isso é na base beta, tá bom? Certo? Isso na base beta. Escrevendo com os vetores da base beta, né? Agora, essa descrição com os vetores da base beta', eu posso falar que agora é um segundo elemento, ó, um yn vezes um w1 mais um yn não, né? Um y1, isso, vezes um w1 mais um y2 vezes um w2 até chegar em um yn vezes um wn. Tá legal? Bem, o U e o W eu já sei que são vetores da base beta e beta', né?
Agora, esse x e esse y, eles são justamente os vetores na base beta e beta'. Opa. Isso. Xn. Mesmo vetor b, v, só que na base beta', ele vai ser quem? Ele vai ser um y1, y2 até um yn. Essa é a descrição mais formal, vamos dizer assim, né? Então, um vetor v descrita por outra base, sem ser uma base canônica, que é mais simples, né? É dessa forma aqui, na base beta e na base beta'. Ou seja, o vetor v na base beta e beta', são essas duas descrições aqui, ó. São essas coordenadas, tá bom? Ah, não sei, ficou meio confuso ainda. Vamos fazer um exemplo que agora vai ficar tudo claro, né? A letra A, ela diz o seguinte, né? Escrever na base canônica. Na base canônica. Base canônica é 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 e 1. É a base mais simples que tem, porque ela escreve direto o R3, tá? Só multiplicar por x, por y, por z, você já tem um vetor do R3 direto. Beleza. Observe o seguinte, a gente não falou em qual base que esse vetor u, 4, menos 5 e 3, está escrito, tá? Eu não falei. Se eu não falei qual base que é ela, que ele está escrito aqui na questão, eu posso tomar a base que eu quiser, como a base que está descrevendo ele. E a base mais simples é a canônica. Certo? Então, se esse vetor já está descrito na base canônica, eu já posso fazer direto o seguinte. Ele é o vetor 4, menos 5 e 3. Certo? Vai ser uma constante A vezes, né? Vou colocar um x mesmo, tá? Um x1 vezes o vetor 1, 0 e 0, mais um x2 vezes o vetor 0, 1 e 0, e mais um x3 vezes o vetor 0, 0 e 1. Tá? Fazendo essa soma aqui, ó, dessa combinação linear, eu vou ter o quê? x1, x2, x3. Agora perceba o seguinte. Igualdade de vetores, né? Se esses vetores são iguais, eu já tenho direto que x1 é igual a 4, x2 é igual a menos 5 e x3 é igual a 3. Então, na base canônica, o vetor v é igual a 4, menos 5 e 3. Não mudou nada. Mas é óbvio que não mudou nada, porque eu já falei, lá no começo eu já tomei que esse vetor W4, 4 menos 5 e 3, ele já está na base canônica. Tá? Então, não tinha o que fazer. Agora a questão B já é diferente. Por mais que eu possa tomar ele como na base canônica, eu estou agora fazendo uma mudança de base para uma base diferente, não para a mesma base, né? Que não muda nada. Então, na questão B, eu tenho a base
1 e 1. 1, 2 e 0. E 3, 1 e 0. Tá? Eu vou chamar de beta. Tá bom? Agora, nosso vetor 4, menos 5 e 3, ele vai ser um y1 vezes o primeiro vetor da base, mais um y2 vezes o segundo vetor da base, mais um y3 vezes o terceiro vetor da base, tá? Ok. Se eu faço essa combinação linear, eu vou ter o quê? y1 mais y2, certo? Mais 3y3 na primeira coordenada. Na segunda, eu vou ter y1 mais 2y2 mais um y3. E na terceira coordenada, eu só vou ter y1. Tá? É só fazer a combinação linear lá em cima direitinho que vai dar certo. Igualdade de vetores, né? Se esses dois vetores são iguais, então isso quer dizer que o vetor 4, as coordenadas 4, menos 5 e 3, elas têm que ser equivalentes a esse vetor do lado direito, que é y1 mais y2 mais 3 vezes y3. y1 mais 2y2 mais y3. Por fim, y1. Ó, a gente já tem que 3 é igual a y1, né? Então a gente pode substituir nas duas equações acima, né? Ter que 4 menos 5 são iguais a, no lugar de y1, vou colocar 3, né? 3 mais y2 mais 3 vezes y3. 5 é quem? 3 mais 2y2 mais y3. Belezinha? Ok. Tá. Tava com alguns quadros sujos ali. Vamos voltar. Beleza. Então, eu cheguei nesse resultado aqui, certo? Se eu mando o 3 para o outro lado da igualdade, ó, nas duas equações, tá? Reescrevendo então, ó, como eu passei o 3 para o outro lado da igualdade, para o lado esquerdo da igualdade, então eu fiquei com essa equação aqui, esse sisteminha, tá? Só passei o 3 para o outro lado. Reescrevi dessa forma, tá bom? E vou tentar resolver esse sistema. Nada demais. Ó, se eu multiplico essa equação de cima aqui, ó, por menos 2... Opa. Se eu multiplico por menos 2, essa equação, eu vou ter o seguinte. Menos 2 é igual a menos 2y2 menos 6y3. Tá bom? Embaixo eu continuo tendo menos 8
igual a 2y2 mais y3. E vou somar essas duas equações, tá bom? Quando eu somo elas, ó, eu elimino esses termos de y2, tá bom? Eu elimino eles e eu tenho, ó, menos 2 com menos 8, menos 10, tá bom? E menos 6y3 mais y3, eu tenho menos 5y3, certo? Se eu simplifico por 5 dos dois lados, né? Aqui vai ficar 5. Opa, aqui vai ficar 2, né? E aqui 1. Elimino esses menos 1 também, ó. Eu vou ter que o y3 ele é igual a 2, tá bom? O y3 ele é igual a 2, aqui. A partir do momento que eu sei que o y3 é igual a 2, então eu posso substituir em outra equação, nessa aqui, por exemplo, tá? E eu vou ter que menos 8 é igual a 2y2 mais 2, né? Que é o valor de y3. É isso mesmo? É. y2, né? Se eu mando esse 2 para o outro lado da igualdade, eu vou ter que, né? Menos 8 mais menos do 2, né? Menos 8 menos 2, fazer aqui embaixo. Eu vou ficar com menos 10, que é igual a 2y2. Se eu simplifico por 2 dos dois lados da igualdade, né? Aqui por 2 fica 5, aqui por 2 fica 1. Então, o y2 ele acaba sendo igual a menos 5, tá bom? Por fim, mas não menos importante, né? Eu já tenho o valor do y1, né? Então, eu achei que y1, y2 e y3, y1 é igual a 3, y2 é igual a menos 5 e y3 é igual a 2. É isso mesmo. y1 é igual a 3, isso aí. y2 é igual a menos 5. y3 é igual a 2, certinho. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o meu vetor v na base beta é igual ao vetor 3 menos 5 e 2. Beleza? Não é muito difícil, certo? Agora a gente vai calcular a letra C, que é essa base aqui. 1, 2 e 1, 0, 3 e 2, 1, 1 e 4. Tá legal? Letra C. A gente vai calcular o vetor. Quem é esse vetor mesmo, né? 4 menos 5 e 3, ele vai ser igual a um vetor Z1 vezes o primeiro vetor da base, que é 1, 2 e 1, mais um Z2
vezes o segundo vetor da base, que é 0, 3 e 2, e mais um Z3 vezes o terceiro vetor da base, que é 1, 1 e 4. 1, 1 e 4. Legal? Fazendo essa combinação linear, eu vou ter o vetor Z1 mais Z3, 2Z1 mais 3Z2 mais Z3 e o vetor Z1 mais 3Z2 mais 4Z3. Tá legal? Se eu reescrevo essa igualdade entre vetores como um sistema linear, eu vou ter que, né? Nosso 4 menos 5 e 3 vai ser igual a Z1 mais Z2, 2Z1 mais 3Z2 mais Z3, Z1, 3Z2, 4Z3, Z1 mais 3Z2 mais 4Z3. Então, eu tenho que resolver esse sistema linear, onde nosso vetor V na base, vou chamar de beta linha, tá? Essa base aqui, ó, desses vetores, eu vou chamar de beta linha. Legal? Vai ser um vetor Z1, Z2 e Z3. Tá legal? Bem, aí é o seguinte, eu reescrevi o nosso sistema como uma matriz, tá? Por quê? Porque isso é uma forma de resolver esse sistema, né? É usando, reescrevi como uma matriz ampliada. A gente tem aqui ó, o 4, o 5 e o 3, né? Que é a parte ampliada da matriz, a coluna ampliada. E aqui é a coluna dos coeficientes de z, tá bom? Z é nossa variável. O que acontece, né? Z1, Z2, Z3. Se eu usar um método de forma escada, reduzida, né? Eu já consigo achar o valor. Eu também posso fazer por manipulações algébricas, sem precisar usar esse método, né? Isolo, por exemplo, o Z1, falo que ele é 4 menos Z2 e substituo nessas duas equações e vou mexendo nelas até achar o valor de cada um, tá bom? Aqui, acho que esse método é um método mais eficaz, tá? Eu não vou fazer nenhum método aqui para resolver esse sistema, só vou te dar a resposta, porque é o seguinte, a resolução desse sistema era matéria da prova passada, então se você chegou aqui, eu já encaro que você está apto a resolver esse tipo de coisa, tá bom? Para não fugir muito do foco da aula. Eu notei que eu cometi uns 2 erros aqui, tá? Como já levei muita conta para frente, não vai dar para editar nem nada do tipo. Eu só vou falar por cima. Aqui eu tinha colocado um 3, ó, e é um 2, tá bom? Porque na verdade eu errei aqui, ó. Eu tinha colocado um 3 aqui no lugar do 2. E é 2, tá bom? Faça direitinho essa combinação linear que você vai ver que é um 2. Ctrl Z, né? Ó, porque Z1 vezes 1, Z2 vezes 2 aqui, ó. E Z3 vezes 4, né? Então vai ficar Z1, Z2 e Z3. 1 Z1, 2 Z2, 4 Z3, tá bom? Só isso mesmo. Ah, tá. Então a gente tinha confundido esses dois
tinha colocado 0 aqui e 1 aqui antes, né? Eu mudei isso também, que estava errado. Tá bom? Essa é a matriz correta. Mas a lógica ainda é a mesma, certo? Só refaz as contas com calma, certinho, que vocês vão ver que vai dar tudo certo. Outra coisa. Eu já disse que eu não ia resolver esse método, certo? E a solução dele, eu vou escrever aqui na frente. E a solução que eu encontrei, eu não fiz na mão, tá? Eu joguei numa calculadora de matrizes para acelerar o processo. E ele me deu que a resposta dessa solução de sistema é 21 sobre 11, menos 40 sobre 11 e 23 sobre 11, tá? Acredito que a calculadora esteja certa. Se eu coloquei os valores corretos lá. Faça as contas, tá? Faça as contas, porque na prova você tem que fazer as contas. E confere se vai dar isso mesmo, tá bom? Às vezes a calculadora pode estar errada também, eu posso estar errado também, então é importante você fazer com calma, conferir e ver se você acha esse mesmo valor, tá? Bem, a lógica, né, o processo, o passo a passo é esse. Espero que tenha entendido. Se você gostou do vídeo, deixe eu gostei. Se você não gostou, deixe um comentário. Obrigado por assistir até aqui. E é só isso mesmo por enquanto e até a próxima. Até mais.